vou iniciar este webinar. Cumprimento a todos os presentes, e em especial cumprimento e agradecimento ao Dr. Rui Rio por ter aceito o convite da Juventude Social Democrata de Lamego. Muito obrigado. Inicio este webinar sobre a importância da ética na política e no exercício da vida pública, e também sobre a experiência enquanto autarca, fazendo uma introdução sobre o Dr. Rui Rio. Político e autarca português, Rui Fernando da Silva Rio nasceu a 6 de agosto de 1957, no Porto. Fez o ensino primário e secundário no Colégio Alemão, tendo-se licenciado em Economia na Universidade do Porto. Foi membro do Conselho Pedagógico e presidente da Associação de Estudantes. Começou a sua carreira política pela Juventude Social Democrata, onde foi vice-presidente da Comissão Política Nacional entre 1982 e 1984. Iniciou o seu percurso profissional no setor bancário e foi ainda diretor financeiro da fábrica de tinta Sine. Em 1991 foi eleito pelo Partido Social Democrata deputado à Assembleia da República, onde a sua formação em economia o levou a dedicar-se principalmente à Comissão Parlamentar da Economia, Finanças e Plano. Nesse mesmo ano, integrou a Comissão Política Distrital do Porto. Rui Rio esteve na Assembleia da República durante 10 anos, tendo sido neste período de tempo porta-voz do grupo parlamentar do PSD para as questões económicas e financeiras, por 2 vezes. Ainda a nível político, foi secretário-geral do Partido Social Democrata entre 1996 e 1997 e vice-presidente do grupo parlamentar entre 1999 e 2001. Foi eleito presidente da Câmara Municipal do Porto em 2001 e reeleito em 2005 e 2009. Ao terminar o seu 3º mandato, em outubro de 2013, conseguiu ser a personalidade que na história da cidade ocupou este cargo durante mais tempo. Foi presidente da Junta Metropolitana do Porto de 2005 a 2013, tendo também, neste caso, sido o presidente que durante mais tempo ocupou o lugar desde a criação da área metropolitana do Porto. Em 2017, candidata-se à liderança do Partido Social Democrata. É aclamado líder no 37º Congresso Nacional, entre 16 e 18 de fevereiro do mesmo ano, em Lisboa. Em 2020, Rui Rio recandidatou-se à presidência do PSD com a moção da Estratégia Global Portugal ao Centro e venceu. O reeleito presidente do PSD tomou posse no 38º Congresso, realizado em Viana do Castelo, de 7 a 9 de fevereiro de 2020. Paralelamente à carreira política, Rui Rio escreveu regularmente artigos de opinião para diversos jornais como o Público, o Comércio do Porto, o Diário Económico e o Diário do Norte. Foi palestrante em largas dezenas de conferências e articulista em diversos órgãos de comunicação social. Destacam-se ainda as suas inúmeras condecorações que suportam a sua notoriedade e visibilidade nacional. Em nome da Juventude Social Democrata de Lamego, queremos agradecer imenso ao Dr. Rui Rio por ter aceito o nosso convite. Sobre o tema, dou pontapé de saída, referindo que o político, assim como agente político, não pode a nenhum momento desprezar a ética na sua conduta. E a ética no sistema político não é apenas a distinção do legal e do ilegal, do moral e do imoral, mas sim visar o bem comum a todos e um bem-estar social, buscando assim um equilíbrio entre a legalidade e a moralidade. A ética na política existe, porém ela muitas das vezes não é utilizada corretamente. Muito obrigado e passo a palavra ao Dr. Rui Rio. Então, muito boa tarde a todos. Queria, por um lado, agradecer à JST de Lamego o convite, mas o mais importante nem é agradecer o convite. Para ser sincero, o mais importante e a felicitação que eu queria dar é pelo facto de vocês organizarem um seminário, é comigo, podia ser com outra pessoa qualquer, sobre esta temática, porque esta temática, ou seja, a ética, nós vamos falar da ética na política, mas é um pouquinho a ética na política e a ética na vida, é realmente fundamental para diversos aspectos e eu vou aqui refletir sobre eles.
Agradeço também enfim, a leitura aí do meu currículo, que para mal dos meus pecados já não é assim tão breve, ou seja, mal dos meus pecados quer dizer que já tenho alguns anos. Era impossível algum de vocês ter um currículo parecido com o meu, com a idade que tenha. E eu estou à beira, eu ainda não fiz as contas, pá. Você disse aí, e é verdade, eu fui desde sempre da história da cidade do Porto, e ela é uma cidade antiga, eu fui a pessoa que foi mais tempo Presidente da Câmara, e na Junta Metropolitana penso que ainda também, mas enfim, a Junta Metropolitana tem poucos anos, não sei quantos anos tem 20 e tal, 30 anos, mas há 30 anos, sim, deve ter uns 30 anos. A cidade do Porto não, tem uns séculos, não é? Mas eu qualquer dia, ainda não fiz as contas, mas qualquer dia deve ter outro currículo, deve ter outro recorde, que é o Presidente do PSD que teve mais tempo como líder da oposição, não sei, mas já não deve faltar muito. E depois ainda vou fazer as contas para ver se mesmo no PS houve muita... PS, líder da oposição, não digo Presidente dos outros partidos, isso aí é diferente. Mesmo no PS, não sei se houve alguém que teve tanto tempo à espera, tenho de ver. Mas há um recorde que eu não vou ter, que é, mesmo que chegue a Primeiro-Ministro, dificilmente baterei o recorde do professor Cavaco Silva, que teve 10 anos. Hoje, ser 10 anos Primeiro-Ministro é algo muito difícil, cada vez mais difícil conseguir estar tanto tempo. Por isso é que o doutor António Costa já está meio de saída, não é? Que já está há 6 ou 7 anos. Não é? Pois, muito bem, mas a palavra ética em português vem do grego, e o grego ethos, E-T-H-O-S, que significava, nessa altura, o que pertence ao bom costume, pertence ao que tem caráter. E por aqui logo nós começamos a perceber a importância da ética, ou seja, aquilo que pertence ao bom costume. Nós vivemos e nós convivemos. E a ética são, na prática, regras de sã convivência com os outros, entre nós todos, entre nós e os outros. São regras, princípios e valores que na prática visam uma sociedade mais equilibrada, ou dito de outra maneira, que é a forma como eu gosto mais de dizer, uma sociedade mais propiciadora da felicidade. E na ética cabem diversas regras, mas fundamentalmente aquelas regras que o direito não consegue garantir. Por exemplo, uma regra de sã convivência entre nós todos é que nós não devemos matar, como é evidente, não devemos matar os outros. Mas isso tem tradução no direito, ou seja, o direito protege esse valor. Se nós matarmos, e quando a justiça funciona, isso já é outra questão, se nós matarmos, obviamente que nós temos uma sanção por isso. Nós devemos respeitar o que é dos outros, ou seja, nós não devemos roubar. Isso tem tradução no direito. Quem roubar e for apanhado, vai preso. Portanto, são regras importantes de convivência que têm tradução no direito. Mas há regras de sã convivência que não têm tradução no direito. Se, por exemplo, nós roubamos o lugar a alguém, por exemplo, na vida profissional ou na vida política, à custa da mentira ou à custa, por exemplo, da chantagem, isso não tem tradução no direito. E muitas vezes, politicamente, compensa. Eu portei-me mal, eu menti sobre alguém, consegui ganhar e não vou para a cadeia por causa disso. No entanto, eu violei um princípio ético de sã convivência. Quando nós não ajudamos, por exemplo, quem antes nos ajudou, imaginemos que nós temos alguém, e temos todos na vida, pessoas que nos apoiaram, que nos ajudaram, e depois a dada altura são eles que precisam da nossa ajuda e nós viramos costas, nós somos ingratos. Pois bem, é uma regra que nós, de sã convivência, que nós estamos a violar, no entanto, não pode estar no Código Penal que quem é ingrato vai 3 anos para a cadeia. Não é possível. Portanto, são regras importantes que não têm tradução no direito. Por isso nós, muitas vezes na vida, criticamos, e o povo critica, o vale tudo. Ou seja, não pode valer tudo. O não pode valer tudo significa justamente isso. Nós não violarmos princípios éticos, princípios da sã convivência entre nós. Ou seja, a mentira, a hipocrisia, a difamação, a deturpação, a deslealdade,
a ingratidão, tudo aquilo que nós designamos em linguagem popular, muitas vezes os golpes baixos, não é? São tudo comportamentos que são tudo menos éticos. Não fazer isto, respeitar estes princípios, é colaborar numa sociedade melhor. Imaginem que na vida ninguém respeitava isto. Todos mentiam, todos eram hipócritas, todos se difamavam uns aos outros, todos deturpavam o que os outros dizem, todos eram desleais, todos eram ingratos. A vida era um inferno. A sociedade era um inferno sem regras, em que lá está, valia tudo. Portanto, as regras éticas são para disciplinar a nossa sociedade e, acima de tudo, de facilitar o nosso caminho para a felicidade. Porque nós, como eu disse, vivemos e convivemos. Se nesse viver e nesse conviver não houver estas regras, a nossa probabilidade, a probabilidade de cada um conseguir construir a sua própria felicidade, obviamente que se torna muito, muito difícil, eu diria que praticamente impossível. Essas regras éticas, algumas permanecem mais ou menos imutáveis no tempo. Outras variam com o tempo. A sociedade vai evoluindo e as regras vão também evoluindo. Aquilo que pode ter sido uma regra ética há 200 ou 300 anos, hoje pode ser diferente. Por exemplo, há 300 anos atrás, o marido matar a mulher por causa de adultério era compreensível e era aceitável. Eu até diria talvez mais. Se ele não o fizesse, não tinha defendido verdadeiramente a sua honra. E, portanto, era uma regra ética. Ele podia e devia matar a mulher por causa de adultério. Hoje, obviamente, isso não passa pela cabeça de ninguém e esta até tem, obviamente, tradução no direito. Vocês não sei se sabem quem foi o Miguel Veiga, que foi um advogado muito conhecido aqui do Porto, fundador do partido no Porto, foi meu mandatário as 3 vezes que me candidatei. Miguel Veiga já faleceu, mas o Miguel contava uma história que quando era muito pequeno, muito miúdo, o vizinho dele começou a andar de preto. E então ele perguntou ao pai, o senhor fulano anda todo de preto, fato preto, gravata preta, todo de preto, quem é que morreu? E o pai disse, não morreu ninguém. Mas então, se não lhe morreu ninguém da família, porque é que ele anda de preto? E o pai de Miguel Veiga disse-lhe, porque ele faliu. Portanto, se nós hoje víssemos alguém que faliu de preto, bem, para já, era um negócio bestial para quem vende fatos pretos e gravatas pretas, não é? Simplesmente, essa vergonha de falir, hoje está ultrapassada. Ou seja, as pessoas não gostam, mas não chegamos a esse patamar, e isto que eu estou a dizer não foi há 300 anos, isto foi há menos de 100 anos. Por outro lado, quanto mais velhos somos, quanto mais tempo temos de vida, maiores são as nossas obrigações éticas. Quanto mais jovens nós somos, mais desculpável é falharmos no nosso comportamento ético, como é evidente, porque à medida que vamos andando na vida, temos de ser mais exigentes connosco e com os outros, porque fomos aprendendo, fomos sofrendo quando os outros não têm o comportamento adequado do ponto de vista ético, e se eu já sofria isso, impõe-se mais a mim próprio que não cometa o mesmo mal que me fizeram a mim. E, portanto, é evidente que os patamares éticos, à medida que a idade avança, são mais exigíveis, digamos assim, embora não seja uma regra muito clara dizer que quem é mais idoso é eticamente mais correto, quem é mais novo não o é, tende a ser um pouco assim, mas aqui também o novo e o velho é relativo, porque, enfim, alguém que tenha passado, por exemplo, a franja dos 20 anos também já sofreu bastante com situações destas e, portanto, também já está em condições de se disciplinar nos momentos de dificuldade. Um outro aspecto também relevante aqui que eu posso dizer é que o melhor caminho para a felicidade ser, o que os ingleses dizem, um giver do que um taker. Ou seja, um giver, alguém que dá e que sente a satisfação
por ter dado aos outros, está mais próximo da felicidade do que o outro que é um taker, que fica contente e agradado com o que recebe. É por isso que também ao longo da vida, à medida que ficamos mais velhos, somos cada vez mais givers e menos takers. Quando somos mais novos, somos mais takers e menos givers. Não é só por razões de ordem material, é também por razões de experiência da vida e do conhecimento. Obviamente que isso são regras gerais. Não quer dizer que toda a gente cumpra estas regras ou entenda estas regras ou se comporte desta forma, mas é a tendência. Por isso é que o corte geracional deliberado e forçado, que muitas vezes defendem, os mais novos defendem, corresponde sempre a um atraso cultural e civilizacional. Porquê? Porque na sociedade ela é tão mais equilibrada, está tão mais capaz de se envolver, quanto mais conseguir usufruir daquilo que são as características positivas de cada um. E se na juventude as características positivas são a ambição, não a ambição desmedida, mas a ambição temperada, que nos faz andar, um combustível para nos fazer andar, a ambição, a força, a vontade, coisa que depois começa a falhar com a idade, mas depois lá à frente isso é compensado pelo saber e pela experiência. E uma sociedade é justamente feita disto tudo. Por um lado, o saber e a experiência acumulada, e por outro lado, a força da juventude que tem capacidade, tem mais capacidade que os mais velhos para andar para a frente. Eu ia-vos dar rapidamente 7 regras éticas, digamos assim, que eu entendo que devemos sempre respeitar na política. Todos temos fragilidades, todo o ser humano tem fragilidades. Podem circunstâncias aqui e acolá cometer uma falha, ter uma preocupação ética grande, mas apesar de tudo cometer uma falha aqui ou acolá, é humano. Agora já não é humano, já é altamente condenável, pura e simplesmente não as respeitar. A primeira regra ética que eu logo à partida diria é o ser verdadeiro, ou seja, respeitar sempre a verdade e não mentir. Por exemplo, quando eu faço um programa, vamos ter autárquicas este ano, quando eu faço um programa de candidatura autárquica, não pôr lá, não prometer aquilo que sei de antemão que não posso cumprir. É ser verdadeiro. E eu devo ser genuíno, devo ser verdadeiro. E eu devo dizer, eu prometo fazer isto assim, assim, e estou interiormente convencido que sou mesmo capaz de o fazer. E não prometer apenas para ganhar votos. A mesma coisa é se me candidato, ou particularmente se me recandidato, não esconder nada de relevante. Por um lado, não prometer o que não estou capaz de cumprir, por outro lado, também não esconder nada de relevante relativamente àquilo que me proponho fazer. Também em eleições, não denegrir o adversário com mentiras ou com meias-verdades. Normalmente, com meias-verdades é o mais comum, que na prática é deturpar aquilo que ele fez ou disse, que é coisa muito, muito comum, é uma das coisas que mais se vê na comunicação social hoje, a quebrar essa regra ética, que é a deturpar aquilo que as pessoas disseram, muitas vezes em título, normalmente em título ou em manchete, outras vezes no próprio texto. E, no limite, quem for capaz, quando tiver um erro, quando estiver enganado, em vez de tentar mentir sobre aquilo, procurar enfrentar e, no limite dos limites, até poder pedir desculpa sobre algo que possa ter feito. A segunda regra, ser coerente. Ser coerente é não moldar a sua posição às circunstâncias, ou seja, agir sempre em função das suas convicções. Eu tenho uma convicção e ajo em função dessa convicção e sou sempre coerente. Não vou moldar às circunstâncias. Hoje tenho esta convicção e amanhã sobre a mesma matéria tenho convicção diferente. Essas convicções, no entanto, para ser coerente, não se tem que ser sempre igual, desde o primeiro dia de vida, entre aspas, até o último dia de vida. Nós podemos, no caminho, mudar e reconhecermos que aquilo em que acreditávamos piamente, afinal não será bem assim e hoje acreditar noutra coisa. Por exemplo, eu relativamente a uma matéria importante para o país,
Eu há 30 anos, quando houve esse referendo à regionalização, votei não. Eu era totalmente contra a regionalização e a experiência política que obtive e a evolução que a sociedade foi tendo levou-me a ter hoje uma posição muito mais aberta relativamente a isso. Não me leva a defender inequivocamente a regionalização. Depende de muitos fatores. Mas onde já há aqui uma diferença é, enquanto que eu dizia não há nada a discutir, não. Eu agora digo, talvez sim, vamos lá discutir, que talvez se encontre uma solução equilibrada. Não serve qualquer uma, mas talvez sim. Ou seja, não há incoerência. Há uma evolução, uma forma de ver diferente. Eu era coerente e acreditava de uma maneira, e agora aqui evoluiu, o tempo andou, tenho mais experiência, tenho outros conhecimentos, a realidade é outra, a centralização, a concentração é ainda maior hoje do que era há 30 anos, e, portanto, há aqui uma evolução. Portanto, a coerência não significa que a pessoa tem de dizer sempre a mesma coisa e, a dada altura, já percebeu que está errado e continua só para não dizerem que é incoerente. Mas tem de ter este grau de realidade e de genuinidade. Um dos pontos fundamentais na coerência é nós não defendermos uma medida na oposição e depois, quando se chega ao governo, faz exatamente o contrário. Isso é algo que eu, por exemplo, estou sempre a evitar fazer e sofro, aliás, como saberão, bastantes críticas no partido e tem muito a ver com isso. Ou seja, eu, quando critico convencido que conseguia fazer melhor e que aquilo que está a ser feito é absolutamente inadmissível. Aí sim. Agora, quando eu não tenho a certeza que conseguiria fazer muito diferente, eu tenho alguma inibição em criticar. Porque, lá está, ao princípio da verdade, o princípio da coerência. Não é uma regra normal. O normal é estar na oposição, diz o que lhe apetece, critica tudo e mais alguma coisa, e depois vai para lá e faz-lhe a ele o mesmo. Não é uma regra ética e não é o melhor, naturalmente, para o futuro do país. Por exemplo, fazer críticas fortíssimas no início da pandemia, há um ano e tal atrás, quando ninguém sabia lidar com a pandemia, quando tínhamos consciência que se lá estivéssemos, não sabíamos se conseguíamos fazer melhor. Obviamente que fazer críticas brutais numa circunstância dessas não era coerente, não era sério, não era correto. Depois é diferente, passados 4, 5 meses é diferente, porque já há know-how acumulado e já podemos aferir se é de exigir que se faça melhor ou não. Terceira regra é ser leal aos outros, particularmente leal àquilo que são os seus superiores hierárquicos, mas não só, também dos superiores hierárquicos para baixo. Ou seja, não trair por interesse próprio as pessoas com quem se colabora. Não vou trair determinada pessoa em proveito próprio. Isto acontece muitas vezes relativamente às pessoas, mas também relativamente ao povo. Quando estamos a falar de política, estamos a falar também não trair o povo, ou seja, não trair o eleitorado que em nós confiou. Votaram em mim, elegeram-me qualquer coisa, primeiro-ministro, presidente da Câmara, deputado, seja o que for, e eu depois não vou continuar leal ao povo. Por exemplo, se eu sou candidato a uma Câmara e se assumo no princípio que vou cumprir o meu mandato integralmente, obviamente que não vou ser desleal e sair a meio porque me dá jeito. Honro a minha palavra até ao fim. Foi algo que, aí talvez vocês não se lembrem pela vossa idade, mas que eu fui altamente pressionado quando era Presidente da Câmara do Porto, por 2 vezes, em 2008, salvo erro, exatamente, e em 2010, fui altamente pressionado para me candidatar, nessa altura já, a Presidente do Partido, coisa que eu não fiz, porque eu tinha-me comprometido no Porto, se eu for reeleito Presidente da Câmara, eu cumpro, eu dou a minha palavra, eu cumpro até ao fim. E, portanto, tinha, na altura, notícias nos jornais a dizer ele está a fazer aqui a gestão, está com o pé no Porto e eu tenho Lisboa, está sempre a olhar para Lisboa, está não sei o quê, tudo asneiras, tudo a tentar denegrir. Eu disse sempre que cumpria até à última hora e depois não cumpria até à última hora, cumpria até ao último minuto. Em nome, precisamente, desse valor, neste caso, da lealdade, não para com os outros, mas particularmente para com o eleitorado.
A quarta regra, já eu referi há bocado na introdução global, que é o ser grato. Não esquecer aquilo que fizeram por nós. É um valor fundamental para uma sã convivência na sociedade. É, como digo, um valor estruturante da nossa sociedade. Por isso, o nosso povo diz, quando quer criticar alguém que não é grato, cospe no prato onde comeu. Ou então, ferra a mão do dono. São termos que o povo usa, na prática, na sua simplicidade, para criticar quem não é grato. Ou seja, também não esquecer o outro quando ele está na mão de baixo. Alguém, como eu expliquei há bocado, fez alguma coisa por nós. Vemos muito, por exemplo, essa ingratidão em lugares políticos e muitas vezes em câmaras municipais, agora que temos autárquicas, que é alguém conseguir ser presidente da Câmara com o apoio do seu antecessor e depois chega lá e espeta a faca nas costas e procura destruir o trabalho do seu antecessor que o ajudou a colocar lá. Muitas vezes acontece, principalmente agora com a limitação dos mandatos, o presidente da Câmara vai embora, o seu vice-presidente ou o seu vereador fica lá e passado 5 ou 6 meses estão zangados porque o outro que chegou lá não teve respeito por aquele que até o ajudou a chegar a esse lugar. Vemos muito isso na política, é obviamente muito feio, porque viola uma regra básica, não tanto também da política, mas mais do que da política, uma regra básica do relacionamento humano na nossa sociedade, em nome, como digo, de uma sociedade mais civilizada e mais capaz de ajudar cada um a construir a sua felicidade. Quinta regra, respeitar os outros, ou seja, ser correto com os outros. Aquilo que talvez os ingleses pudessem dizer aqui, fair play. Ou seja, não atropelar os outros para conseguir chegar onde eu quero chegar. Respeitar as regras e não valer tudo para eu atirar o outro abaixo e poder ir eu para o lugar do outro. Não contar falsidades sobre os outros para enganar as pessoas a respeito do outro, para eu conseguir lá chegar. Não deturpar o que outro disse para enganar as pessoas e o denegrir, para ver se chego eu ao lugar dos outros. Por exemplo, não trazer para a praça pública elementos que não têm nada a ver com a matéria que possa estar em causa. Acontece muito nos Estados Unidos que eles tentam deitar o adversário abaixo, à custa, por exemplo, da vida pessoal do adversário, maior parte das vezes, grandemente inventados, casos grandemente inventados no sentido de denegrir as pessoas. Acontece entre nós, mas numa escala muito grande, isso tende a acontecer nos Estados Unidos. E, portanto, é também uma regra sermos adversários leais e, portanto, respeitar os outros. Finalmente, o sexto, só disse que eram 7, ser sério. Ser sério é, digo eu aqui, rejeitar a hipocrisia. Ou seja, eu não estou aqui a referir o ser sério do ponto de vista material. Obviamente que o ser sério do ponto de vista material, ou seja, não roubar, pura e simplesmente, isso é uma regra evidente das tais que têm proteção no direito. Mas o que eu quero dizer é ser sério do ponto de vista intelectual. Não ser hipócrita. Ser genuíno e ser frontal. Falar aquilo que verdadeiramente se acredita às pessoas. E, portanto, nós não defendermos o que sentimos só para agradar é algo que não é sério, não é intelectualmente honesto. Eu não estou a dizer que a pessoa, desculpem-me a facilidade, que deva ser burro, ou seja, que no momento mais impróprio deva dizer qualquer coisa em que acredite. Não, tem obviamente de escolher o momento para dizer as coisas, porque posso respeitar, não tenho que ser burro para respeitar as regras éticas todas, não é? E, portanto, obviamente que isso cabe na gestão, mas no limite, não defender isso, na melhor oportunidade, apenas porque sei que não vou agradar, não é correto, porque aquilo que nós devemos fazer na política não é dizer aos outros aquilo que os outros querem ouvir, mas é fundamentalmente dizer aos outros aquilo em que nós acreditamos, tentando captar os outros para o nosso pensamento. Porque esta ideia, por exemplo, de sondagens, e agora não estou a falar de sondagens de ver quem ganha a eleição A ou B,
mas dizer, ora, é sondagem, o que é que o eleitorado quer ouvir? E depois eu vejo o que é que o eleitorado quer ouvir. Isto partir do princípio, se as sondagens servissem para alguma coisa, porque mesmo essas são feitas de qualquer maneira, eu tendo a não acreditar nada disso. Mas pronto, mas admitamos que a sondagem até está correta. Eu acho que o desenvolvimento da cidade ou do município é num dado sentido, no entanto, as pessoas querem ouvir o contrário, vai daí eu digo o contrário para ganhar a eleição. E depois ganho a eleição e faço o quê? Faço o que eu acredito, ou sou sério para com as pessoas e faço aquilo que prometi e é ao contrário do que eu penso. Portanto, não devemos ir por esse caminho e, portanto, quando defendemos uma posição, devemos fazer sempre naturalmente por convicção e fugir a utilizar o politicamente correto, que mais não é normalmente do que a hipocrisia. Nem sempre, mas muitas das vezes a hipocrisia. Por exemplo, defender o mais forte sem que acredite no mais forte, eu não estou a dizer que eu devo sempre estar do lado do mais fraco contra o mais forte, não, porque muitas vezes o mais forte tem mais razão do que o mais fraco. Agora, eu devo avaliar, e não é ponho-me do lado do mais forte só porque ele é mais forte. Isso, obviamente, não é ser sério. Ponho-me do lado mais forte se ele tiver razão. Ponho-me do lado mais fraco, se for ele que tem razão. Ou seja, fazê-lo desta maneira e não em razão da força de cada um. Finalmente, a última é ter palavra, ou seja, cumprir a palavra dada, e com isto, ao cumprir a palavra dada, estou automaticamente também a gerar confiança para o futuro. Nós devemos fazer sempre aquilo que dizemos e só não devemos fazer o que dizemos quando é manifestamente impossível fazê-lo, quando há uma alteração das circunstâncias. Uma das formas que se usa muito para denegrir de forma rasca o adversário é dizer, ele disse preto e agora diz branco, escondendo que as circunstâncias eram completamente diferentes. É uma das formas eticamente reprováveis de fazer isso nos adversários, acontece muito também na comunicação social, no sentido de mostrar, eles são todos os aldrabões, são todos iguais. Não, é preciso analisar em que circunstâncias se diz determinada coisa e depois em que circunstâncias se disse e eventualmente coisa um pouco diferente. Se as circunstâncias são rigorosamente as mesmas, aí a coisa é diferente, então aí não teve palavra. Finalmente, e para terminar, uma coisa que ainda agora na assinatura do Acordo de Lisboa, entre os partidos que apoiam o engenheiro Carlos Moedas para a Câmara de Lisboa, tive oportunidade de dizer isto. No fundo, à laia de conclusão, eu podia-lhes dizer o seguinte, nós na política sermos credíveis, o que é que precisamos de ser? E em minha opinião, é o somatório de 3 atributos, que é a seriedade, a competência e a coragem. Se alguém que está na vida pública é competente, é sério e é corajoso, é verdadeiramente credível. Se faltar um destes atributos, já não consegue ser credível. Porque, reparem, é competente, não é? É sério, mas não tem coragem. Bom, então ele é competente, é sério, mas não faz nada porque não tem coragem. Bom, mas ele tem coragem para fazer. É sério, mas é um incompetente, só faz asneiras. Também não serve. Mas ele é competente, tem coragem, mas não é sério, rouba. Também não dá. Portanto, o somatório destes 3 fatores, ser-se competente, ser-se corajoso e ser-se sério, é que dá aquilo que, no fundo, é a credibilidade que nós precisamos para exercer na plenitude um cargo político. Obviamente que eu estou a falar, como vos disse no princípio, num patamar muito elevado. Estou a falar num patamar em que alguém que fizesse isto era absolutamente irrepreensível e quase que não seria humano. E, portanto, temos de dar um desconto e dizer assim, uma falha aqui ou acolá, pequenina falha de circunstância, nós temos de aceitar a toda a gente, porque somos todos humanos. Isso é uma coisa. Coisa diferente é não cumprir estas regras. Embora, de longe a longe, com uma pequena falha, isso é humano, pode acontecer. Mas cumprir estas regras e ter a preocupação de cumprir estas regras. Quem faz batota
e não cumpre as regras, leva sempre vantagem. Isso é o que nós podemos ver. Quem faz batota, quem não cumpre as regras, seja na vida política, seja num jogo, seja na vida, leva sempre vantagem. Só que leva vantagem no curto prazo. Leva desvantagem no longo prazo. Só é inócuo para o longo prazo se chegarmos a um estado de degradação tal em que já está tudo perdido e todos se comportam mal, então aí já não leva vantagem nenhuma. Mas se a sociedade mantiver estas regras como farol para todos nós, é óbvio que perde no curto prazo quem cumpre estas regras, mas ganha essa mesma pessoa no longo prazo. A longo prazo, o tempo é um aliado do ser humano que é eticamente correto. E este é o ponto mais importante que eu aqui vos deixava, porque estou a falar maioritariamente para a juventude social-democrata. Ou seja, estou a falar maioritariamente para alguém, ou para todos vocês, que tenham um longo período para frente, tenham um longo prazo muito grande. Eu, obviamente, que tenho um longo prazo muito mais curto, e há quem tenha longos prazos ainda mais curto que eu. Portanto, nós temos de chegar à minha idade, cumprindo as regras éticas, não tanto porque sei que vou ganhar no longo prazo, porque na prática eu já estou no meu longo prazo, não é? Eu já estou no meu longo prazo. Quando tinha a vossa idade, 20 e tal ou 30 anos, eu tinha um longo prazo, que é hoje. Já estou no meu longo prazo, mas devo cumpri-las por convicção, por experiência e por princípios. Vocês devem cumpri-las por isso, mas também porque é um investimento no futuro. Podem perder no imediato contra alguém que é batuteiro, mas ganham no futuro em credibilidade, e ao ganharem em credibilidade, ganham também em felicidade, ou seja, em estarem de bem com cada um estar de bem consigo próprio. E é isto. Agora, perguntas, não sei se há. Alguém quer fazer uma pergunta ao Dr. Rui Rio? Se não começam os mais novos, alguém tem que começar. Eu estava a deixar que os mais novos se inscrevessem primeiro. Pode começar. Então, muito boa tarde a todos. Um abraço especial ao Dr. Rui Rio. A tecnologia faz-nos mais próximos, permitindo que estejamos aqui hoje a conversar sobre um tema estruturante na vida política e na nossa vida como pessoas. Dar os parabéns à JSD de Lamego, porque estão eles a marcar o passo da caminhada, da mudança. Isso é fantástico. Na pessoa do Fábio e do Nuno Duarte, um abraço pelo trabalho que têm feito, e particularmente hoje trazendo cá o Dr. Rui Rio. Eu começaria por dizer que o Dr. Rui Rio tem uma pessoa que é responsável por eu estar novamente na política. Eu afastei-me da política durante muito tempo porque me sentia desconfortável. Penso que não era fácil persistir e resistir na política, porque as dinâmicas dos partidos são muito complexas, a ética não anda muito presente, e o Dr. Rui Rio constituiu uma nova esperança para o PSD e para o país. E por isso regressei, e quem sabe sairei quando ele sair também. Gostava de lhe colocar uma questão, Dr. Rui Rio. Uma delas seria como é que vamos continuar a poder persistir e resistir na vida política, tendo em conta o facto da ética estar bastante longe da dinâmica dos partidos. Queria também enfatizar aquilo que disse há pouco, quando falou que não podemos prometer nada que não saibamos ou que não percepcionemos que vamos conseguir concretizar. Eu li no seu discurso da apresentação da sua candidatura ao Porto algumas questões que para mim foram estruturantes. Quando dizia que não aceito que o interesse coletivo
possa ser passado para segundo plano, por subordinação a interesses de ordem particular, por mais legítimos que estes até possam ser. Isto marca claramente o caminho que, nomeadamente os mais novos, acho que devem seguir e ter isto como horizonte. Relativamente aos projetos políticos, aos programas eleitorais, eu considero que quando nós colocamos algo que não conseguimos concretizar, devemos pedir desculpa ou explicar porque é que não foi possível, porque quando não levamos a sério os programas eleitorais, estamos a deitar para o lixo a democracia e a desrespeitar as pessoas. Queria também só focar aqui um aspecto que reli no livro Raízes de Aço, que tive o prazer de estar na apresentação desse livro. Enquanto ator em cena no palco político, Rui Rio só admite, no fundo, duas dependências em relação a si mesmo. Uma é das convicções, a outra é dos valores morais e éticos. E com isto termino a minha intervenção, reiterando o prazer imenso que é tê-lo aqui em Lamego, onde queremos, naturalmente, construir um projeto novo e um projeto assente na ética e nos princípios que todos defendemos. Muito obrigado. Muito bem. Como é que quer que eu fale agora? Ou junto a três, ou como é que quer, Fábio? Eu posso também fazer uma questão. Diga. Depois, se calhar, falaria tudo em conjunto. Muito bem. A minha questão é, ao ir de encontro com jovens, muitos deles referem que o exercício político não é compatível com a ética. Por isso há um aumento da abstenção. E queria perceber qual era a sua opinião relativamente a esse assunto. Não sendo fácil na questão de filiação, muitas das vezes encontro este problema. Pois considera pertinente a formação para os jovens e mesmo os autarcas sobre este tema, sabendo que, independentemente de cada indivíduo, não é? Os quadros morais e éticos de cada indivíduo é diferente, mas considera pertinente a formação. E por último, nunca perdeu as eleições autárquicas, queria saber qual era o seu segredo, em termos de planeamento de campanha, sabendo que perante estas 7 considerações éticas que evidenciou, queria perceber, para além disso, como é que planeava a campanha de forma a ganhar as eleições. Obrigado. Muito bem, então respondo aos dois e depois, havendo mais, aos outros. Portanto, o Domingos Nascimento faz as perguntas, quer dizer, andam todas muito próximas, não é? Como é lógico. E a primeira pergunta que o Domingos Nascimento faz é se é possível resistir, como é que é possível resistir na política, enfim, com a degradação ética que nós fomos assistindo ao longo dos anos. Nós aqui estamos numa sessão da JSD, ainda por cima pública e aberta, portanto é o contrário de uma sessão em que eu estivesse sozinho, fechado num quarto com um psicanalista, não é? Portanto, se eu estivesse sozinho, fechado num quarto com um psicanalista, não é? Com um discípulo do Freud ou coisa assim, e ele me fizesse essa pergunta, se calhar a resposta não era exatamente a mesma que eu aqui posso dar. Mas, obviamente, que a pergunta é uma pergunta inteligente e plena de oportunidade. É, obviamente, muito, muito, muito difícil resistir na vida pública quando nós, em cada canto e cada esquina, estamos confrontados com permanentes violações de aspectos da ordem ética, seja por parte de pessoas, seja dentro do partido, seja fora do partido, seja até por instituições. Por as próprias instituições também deveriam ter a sua ética e cada vez mais elas não a respeitam. Isso é extraordinariamente difícil, é preciso ter uma capacidade de resistência muito grande
Eu essa capacidade de resistência tenho e sempre tive ao longo da vida, não é fácil, não há muita gente que a tenha. O contraponto é que muitas vezes é um problema, é que nós dizemos, bom, vale a pena resistir porque nós vamos vencê-los. E esta é que é a parte pior, porque a maior probabilidade não é vencê-los, a maior probabilidade é perder com eles. Perder não é eleições, não é disso que estamos a falar, ou seja, até podemos ganhar as eleições, só que o objetivo não deveria ser ou não deve ser apenas ganhar as eleições, deve ser ganhar as eleições e conseguir, através dessa vitória, alterar substancialmente aquilo que entendemos que está mal. Uma dessas coisas, justamente, alguma falta de ética, como aqui foi referido. E se eu posso acreditar que posso melhorar as finanças públicas, melhorar o ambiente, melhorar a cultura, melhorar as questões sociais, melhorar diversas coisas na governação, esta que é muito importante, em que medida se consegue melhorar a ética, enfim, a probabilidade de sucesso é muito menor. Mas não é zero, não é zero. E eu aqui até saltava para a segunda questão do Fábio, que é, ganhei sempre as eleições no Porto, como é que eu fiz para ganhar sempre as eleições no Porto? Eu devo dizer que acho que no Porto, tirando a primeira eleição, que é um caso à parte, as duas reeleições são já uma avaliação daquilo que é o exercício do poder. A primeira vez não era Presidente de Câmara e, portanto, acreditavam em mim ou não. Da segunda vez e da terceira vez, já não é bem acreditar em mim, é gostarem ou não da forma como eu estava a gerir o município, neste caso o município do Porto. E aí eu acho que o que foi fundamental foi justamente cumprir essas regras éticas, designadamente a componente da convicção, ou seja, eu no início fui muito criticado porque fiz determinadas coisas, as pessoas não concordaram com essas determinadas coisas, mas ao fim de 2, 3 anos, e particularmente ao fim de 4 anos na primeira eleição, as pessoas começaram a compreender que aquilo era mesmo uma convicção. E se eu aplicava aquilo a determinado grupo, a determinado setor, depois era coerente e aplicava a todos. Eram as regras pelas quais seguiam e havia coerência. Não era apenas a oportunidade de fazer assim ou assado. E, portanto, enfrentavam o interesse instalado e automaticamente diziam está contra estes. Mas depois rapidamente viam que não estava contra estes, porque tinha feito a mesma coisa relativamente a outros interesses. E ele quer pôr direito isto assim, assim, que fosse em cada circunstância. E, portanto, através do comportamento no poder, apesar de tudo, consegue-se alterar alguns padrões de referência relativamente ao comportamento das pessoas. Só que uma coisa é fazer isso à escala autárquica, por maior que seja a autarquia, outra coisa é fazer à escala nacional, outra coisa à escala europeia, outra coisa à escala mundial. Não é? É cada vez mais difícil e cada vez mais improvável que se consiga êxito à medida que a escala naturalmente aumenta. Mas consegue-se sempre qualquer coisa, e particularmente à escala nacional consegue-se qualquer coisa. E, portanto, resistir na política perante esta circunstância é ir buscar o combustível para isso, acreditando que, chegando ao poder, se consegue melhorar muita coisa e nesta, que é mais difícil, consegue-se também influenciar através do exemplo. Não é fácil, porque não raras vezes nós dizemos uma coisa e aquilo que aparece publicado leva um tratamento especial para parecer que aquilo que se está a dizer é diferente daquilo que se disse antes. Quanto mais não seja, pode-se dizer que antes disse uma coisa qualquer, já foi há 1 ano, já foi há 2, ou já foi há uns meses, as pessoas já nem se lembram bem, são facilmente enganadas. Portanto, não é fácil, tudo está montado para que todas as árvores sejam iguais no comum da floresta, não é? Mas não são todas as árvores iguais, como é evidente, e nós relacionamos na nossa vida fora da política, vocês também, como é evidente, com muita gente, e as pessoas não são todas iguais. Umas são melhores que outras nesta matéria ou naquela, ou umas são piores que outras noutra matéria, ou seja o que for. Não é? As pessoas não são todas iguais. Na vida pública não são todas iguais. Mas este esforço de nivelar por baixo, que é um esforço, é tudo menos ético. Reparem, quando eu disse na minha apresentação
que a política precisava de um banho de ética, automaticamente todos aqueles que são meus adversários começaram logo por tentar apanhar em cada canto, em cada esquina, não é? E deturpar esse objetivo. Nem que seja alguém que me possa ter apoiado, possa ter um comportamento menos correto, e eu levo logo por tabela, crio o banho ético e não sei quem fez não sei o que não é ético, tivesse feito ou não tivesse feito. Isto não é fácil, porque está tudo montado exatamente para o contrário. A ajuda não é muita, bem pelo contrário. Mas a única forma de responder à pergunta do Domingos Nascimento é com a esperança não de se poder mudar completamente, porque isso seria uma utopia e chegava ao fim deprimido, mas com a esperança de poder influenciar fortemente no bom sentido. E, portanto, relativamente à pergunta das eleições autárquicas no Porto, às minhas, queria ser no Porto, podia ser outro lado qualquer, basicamente, se eu consigo sintetizar, no primeiro ano são circunstâncias especiais, não interessa aqui, não tem a ver exatamente com essa componente. Quer dizer, até tenho um bocadinho com a componente ética, porque eu ganho a eleição, ou melhor, não sou eu ganho a eleição, mas o meu adversário perde a eleição porque tinha estado na Câmara, saiu para o governo, não lhe correu bem e quis regressar à Câmara. E, portanto, os portugueses viram nisso um comportamento ético menos correto. Foste embora, não te correu bem e agora queres nos utilizar outra vez. Isso foi também penalizador para ele e, na prática, isso tem a ver um bocado com comportamento do ponto de vista ético relativamente ao eleitorado. Abandonou, não sou eu, e agora foi pedir outra vez ajuda ao eleitorado. Mas, nas reeleições, eu penso que o que foi fundamental foi o trabalho, com certeza, mas uma linha de conduta coerente que as pessoas entenderam. As que não concordaram, pelo menos respeitaram. E as que entenderam e concordaram, votaram e deram as vitórias. Finalmente, o Fábio diz, a política é incompatível com a ética. Não disse, diz que dizem, não é? E se é importante a formação. Eu não vou dizer que a política é incompatível com a ética. O que é que está aqui em questão? Nós todos, perante as facilidades, temos comportamentos éticos normalmente corretos. Alguém que tem comportamentos éticos incorretos perante facilidades é alguém muito, muito fraco do ponto de vista do caráter. Muito, muito fraco. As pessoas só começam a pisar a linha quando estão em dificuldades. E aí é que nós vemos a fibra de cada um. Se pisa a linha logo à primeira dificuldade, ou só pisa a linha mesmo lá no limite, em dificuldades já quase inultrapassáveis, onde todos nós acabamos por ter o nosso limite. É aí que nós aferimos o caráter das pessoas. O que é que acontece? Acontece que há sempre na política uma permanente competição. Seja competição com os nossos adversários, ou seja, aqueles que estão noutros partidos, seja competição até dentro do próprio partido. E como estamos sempre em competição, estamos sempre em dificuldade. Como estamos sempre em dificuldade, tendemos, muitas vezes, a pisar a linha. E por isso é que pode eventualmente haver quem diga que a política é incompatível com a ética. Não é. A política põe-nos mais à prova do que outros setores da vida em comum e da sociedade, justamente porque há uma competição muito maior do que normalmente há na sociedade. Mas nós também podemos ver essa competição em prol de um lugar numa empresa onde trabalhamos e também a pisar a linha, ou nas universidades, entre os professores e entre os académicos, também muitas vezes se portam muito mal uns com os outros, e portanto, sempre que o ser humano está em dificuldade, corre-se o risco de pisar mais depressa a linha vermelha. Ora, é isso que leva à política. Portanto, eu não diria que a política é incompatível com a ética, eu diria que, na política, nós temos de fazer muito mais esforço para nos mantermos nos padrões de comportamento corretos, porque somos sempre, através das dificuldades e da competição, a ser empurrados para tentarmos ser mais espertos que os outros. Não é? É outra forma que o povo encontra de ilustrar estas matérias. Finalmente, a última questão, a formação. O Fábio me pergunta. Eu acho que sim, claramente sim, que a formação é muito importante. Agora, a palavra correta se calhar não é formação, porque
isto que eu estou a dizer é formação até certo ponto. A partir do momento que se ouviu isto, já não é formação, já toda a gente percebeu, já toda a gente sabe daquilo que estamos a falar. No entanto, o facto de haver sessões, o facto de se falar sobre estas matérias, cimenta mais a ideia em cada um da necessidade de cumprir as regras. Por isso, eu digo formação, sim, não na lógica de que estamos sempre a aprender, mas na lógica de que estamos sempre a ouvir e a conversar com os outros sobre aquilo que é fundamental que esteja presente na nossa mente sempre que temos uma qualquer dificuldade para enfrentar. Obrigado, concordo com o que disse. Alguém tem mais alguma questão? Eu tenho uma questão. Sim, Pedro. Olá, boa tarde a todos. Relativamente à união do PSD com o Chega, numa das regiões autónomas, e relativamente à Susana Garcia como candidata ao PSD da Amadora. Já que estamos a falar numa questão de ética, eu queria perceber onde é que se encontra a ética no Chega e nessa pessoa em particular. Muito obrigado. Muito bem. Querem que responda já ou sobre também duas? Respondo já? Alguém tem mais alguma questão? Está ali a Júlia a fazer... Júlia. Eu tenho uma questão. Antes de mais, boa tarde. Obrigada por nos vir apresentar este tema. Eu tirei uns apontamentos aqui em casa e vi que cerca de 57% dos jovens entre os 15 e 24 anos não revelam qualquer interesse na política. Todos os que estão aqui presentes têm conhecimento que este ano há eleições, no final do ano, já houve em janeiro, mas vai haver outra vez no final do ano. E acho que é do nosso interesse, do meu interesse particular, que eu seja levada a sério a nível político, mas que os jovens, de uma forma geral, sejam levados a sério a nível político. O facto de 57% dos jovens não revelarem qualquer interesse significa que nós temos uma taxa de abstenção cada vez a subir mais. De que forma é que nós podemos combater essa taxa? Obrigada, já agora. Então, a primeira. Bom, relativamente ao Chega, a componente ética, digamos assim, do Chega propriamente dito, não sei se era essa a questão, ou se era a questão daquilo que chamou a união do PSD com o Chega nos Açores. Se formos para aí, primeiro, não há nenhuma união do PSD com o Chega nos Açores. Vamos ser claros. Aquilo que há nos Açores e aquilo que há nos Açores foi decidido pela Comissão Política Regional dos Açores. A Comissão Política Regional dos Açores é que tem os poderes para esse efeito. A Comissão Política Nacional, mesmo que discordasse, não tinha qualquer poder para o evitar. E, portanto, a única coisa que a Comissão Política Nacional pode fazer é politicamente concordar ou discordar. Pronto. Por questões de ordem ética, digamos assim, não era bonito nós discordarmos daquilo que foi feito nos Açores apenas porque seria mais cómodo perante o país dizer isso é lá com eles fizeram aquilo, nós fôssemos nós não fazíamos, mas eles fizeram aquilo, a gente até discorda, mas não pode fazer nada. Isso não era bonito. Isso justificava-se se nós verdadeiramente discordássemos. Mas a verdade é que eu e a Direção Nacional não discordamos, concordamos com aquilo que foi a decisão. A decisão não implica o PSD em rigorosamente nada que vá contra os princípios do PSD. Aquilo que acontece nos Açores é que há 2 deputados na Assembleia Legislativa Regional do Chega que, votando a favor da viabilização do governo do PSD com o CDS e com o PPM, permitem que o governo passe. Caso contrário, se eles votassem contra, o que passaria era um governo do Partido Socialista. E, portanto, aquilo que a Comissão Política Regional entendeu é, sim senhor, queremos esses 2 votos, e o Chega disse tudo bem, mas dão-nos garantia disto assim assim.
E a garantia que eles pedem são 4 pontos, são 4 pontos absolutamente inócuos, 4 pontos que cabem perfeitamente naquilo que o PSD quer fazer nos Açores. E, portanto, quando ele pede o reforço da autonomia regional, qualquer governo nos Açores dirá sempre que quer reforçar a autonomia regional. Quando ele diz que é preciso reduzir a subsídio-dependência nos Açores, qualquer governo que tenha um bocadinho de vergonha na cara procurará reduzir a subsídio-dependência nos Açores e a taxa de desemprego, ao contrário do que fez o Partido Socialista, que em vez de criar empregos, dava subsídios às pessoas. Não é modo de vida. Portanto, isto não tem a ver com o Chega. O PSD tem a obrigação de o fazer. A outra era a redução propor a redução do número de deputados na Assembleia Legislativa Regional, e havia uma quarta coisa que agora não estou recordado exatamente. E acelerar a luta contra a corrupção. Era isso. Portanto, são tudo matérias que, quer dizer, o que é que o PSD nos Açores podia fazer? Dizer assim, não quero os votos, por favor não votem, e eu nem vou lutar contra a corrupção só para vocês não terem a habilidade de votar. Eu não vou reduzir os subsídios, até vou aumentar os subsídios, só para vocês não votarem, e portanto vir o Partido Socialista. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Agora, se o Chega tivesse dito, eu voto no governo, mas vou exigir isto ou aquilo, que era absolutamente impensável para o padrão ideológico do PSD, aí nós teríamos de dizer, não sei se a Comissão Política Regional diria, mas eu gostaria que dissesse, não vale tudo e, portanto, esse preço não pagamos. Mas aqui não há preço nenhum. São coisas normalíssimas da vida. Portanto, não vejo aqui qualquer ferimento, digamos assim, em princípios éticos, nem políticos, que até era mais fácil, não vejo sinceramente. Relativamente à candidata Amadora, que foi proposta pelos órgãos locais, mas aí teve uma decisão nacional, nos Açores não houve decisões nacionais, aqui houve decisão nacional, a candidata da Amadora, que eu nunca falei com ela, não a conheço pessoalmente sequer, mas tive o cuidado de ver os vídeos que estão no YouTube sobre ela e tal, mas a candidata da Amadora foi convidada pelo Chega, muito antes do PSD, foi convidada 2 vezes pelo Chega para ser candidata pelo Chega a 2 cargos políticos de relevo. E não aceitou. Não aceitou porque não se identifica com o Chega. E quando o PSD da Amadora a convidou, ela disse que aceitava. Portanto, como é que nós podemos dizer que a senhora é do Chega, se a senhora, ou que tem simpatias pelo Chega, se ela antes do PSD foi convidada 2 vezes pelo Chega e disse não. E ao PSD disse sim. Não é? E ela escreveu, entretanto já escreveu para aí 2 ou 3 artigos, mas na altura da polémica, antes de nós decidirmos, escreveu um artigo no Observador, neste caso, que foi importante, porque olhando para aquele artigo, não só revela revela um valor cultural da pessoa com cultura e com conhecimento, escreve bem, e a forma como ela expôs ali, em nada fere o PSD. Algum excesso verbal que ela tinha na televisão pode não ser coincidente com aquilo que é a forma clássica de um dirigente do PSD e de um militante do PSD se exprimir. Isso é verdade, ali naquele contexto. No contexto de candidatura, é bom que não tenha uma linguagem parecida, porque são contextos completamente diferentes. Mas, sinceramente, não vejo que ela, para lá do estilo, que é uma coisa diferente, não vejo que ela tenha afinidade direta com o Chega, porque se assim fosse, ela era candidata pelo Chega e não era Amadora, era a coisa mais importante até. Portanto, é esta a resposta que se me oferece dar. Relativamente à pergunta da Júlia, eu não sei se são 57% dos jovens sem interesse na política, até acredito que seja mais, para ser sincero, até acredito que seja mais. Isto não quer dizer que a abstenção vai tender a subir pelo facto de haver uma elevada percentagem de jovens aliados da política neste momento, porque naturalmente que à medida que os jovens vão entrando na vida ativa, vão se confrontando com problemas do seu cotidiano e vão despertando para a política
não digo para a política partidária, mas para a política, ou seja, para aquilo que são as opções que os governos e as câmaras vão tomando e que afetam diretamente a sua vida. Obviamente que quando se tem 14, 15, 16, 17, 18 anos, não se entra tão depressa em contacto com isso, a não ser com a vida académica, mas depois quando se tem 31, 32, 33, 35, já se trabalha, já se tem profissão, começa-se naturalmente a perceber que para o bem e para o mal a política é importante. Eu digo para o bem e para o mal porque às vezes quase que apetecia dizer é para vir o mesmo as costas, não ligo a isto, façam o que entenderem. Façam o que entenderem, depois caem em cima de mim também, porque eu estou cá neste mundo e nesta sociedade. E, portanto, a política é necessariamente importante. O problema é este, Júlia. É válido para os jovens e para os não jovens, naturalmente um pouco mais válido para os jovens. Nós temos um regime político que ele não nasceu há 47 anos, há 47 anos foi 25 de Abril, ele nasceu há 45, com a aprovação da Constituição, o novo regime, na prática, inicia-se com a Constituição de 76. O regime anterior iniciou-se com a Constituição de 1933 e acabou em 74, teve 41 anos. Uma coisa é o 28 de maio de 1926, a ditadura militar, etc., mas verdadeiramente o Estado Novo começa com a Constituição de 33, viveu 41 anos. E este já leva 45. O que é que eu quero dizer com isto? Obviamente que o tempo desgasta tudo, desgasta o regime, desgasta as pessoas. Como eu costumo dizer, se vocês me vissem quando eu era militante da JSD, veriam que era bastante diferente. Olha, desde já, imaginem que o cabelo era branco, imaginem que eu tinha cabelo por aqui. Portanto, imaginem só a diferença. Ali o Leandro não tem cabelo, está como eu, mas eu, quando tinha idade do Leandro, tinha cabelo. Mas não tinha barba, portanto, o regime desgasta tudo. Olha, o regime desgasta-me as articulações, que tenho aqui uma dor no ombro, por exemplo. O regime destaca-me também esta articulação do dedo, que também tem aqui um problema. O regime desgasta. Fui corredor de atletismo, hoje, olha, posso dar umas corridazitas, mas não é a mesma velocidade, ainda por cima fui corredor de velocidade. Portanto, o tempo desgasta tudo. E desgasta também os regimes. E na sociedade em que nós vivemos, que muda a uma velocidade brutal, é lógico que tudo, agora não digo as pessoas, tudo se tende a desgastar mais rapidamente. E, portanto, nós imagina, fazia uma reforma fiscal nos anos 30 e ela podia estar válida até os anos 50 ou 60. Hoje, se fizer uma reforma fiscal, passado 10 anos, ela já não está válida, tudo mudou, já tudo é diferente. Portanto, tudo está, é por isso que estamos sempre a falar em reformas, é porque está sempre a ser necessário adaptar às circunstâncias. Ora bom, este regime, não teve nenhuma reforma de fundo, teve 1976 até hoje. Não se adaptou à mudança. E como não se adapta à mudança, vai-se afastando das pessoas e as pessoas vão se afastando dele. E isso é obviamente mais notório nos jovens do que nos mais idosos, nos menos jovens, que enfim, já vivem isto há muitos anos, conhecem isto, não gostam muito, mas é a vida deles, vai andando. Um jovem olha para isto e não diz nada, não é? E, portanto, obviamente que é mais notório nos jovens. Mas também são os jovens que, com mais descontentamento, podem ser mais motores da mudança e obrigar o conservadorismo, e aqui o partido mais conservador de Portugal é o Partido Socialista. O Partido Socialista é o partido do sistema por natureza. Nós também temos dentro de nós muita gente do sistema, e o CDS também tem, e o PC também tem. O Bloco de Esquerda menos, verdade seja dita, mas o PC também tem, mas o partido paradigmático do sistema é o Partido Socialista, que fala, mas quando se toca a mudar alguma coisa a sério, não quer mudar nada. Quer mudar faz pequenos ajustamentos, normalmente ao sabor do vento, mas não tem a coragem de fazer uma reforma estrutural. E, portanto, quando vê a sociedade a degradar-se, o regime a degradar-se, a não ter capacidade de resposta para os problemas da sociedade, isso afasta as pessoas. A única solução que há era, verdadeiramente, os partidos estarem interessados e com vontade, principalmente os dois maiores. Não quero dizer que os outros não são importantes, são, mas o problema é que não faz nenhuma reforma de fundo sem a participação do PS e do PSD, não faz. O PSD sem o PS, nem tem aos outros todos, não faz. E o contrário também não. Portanto, aqui os dois partidos são fundamentais. Agora, pelo menos, o PSD está completamente aberto a com os outros fazer reformas, mas reformas a sério, não é para parecer que se faz, não é dar aqui um toque aqui, a sério, mas sem populismos, sem demagogia,
não é fazer reformas a dizer assim, nos jornais está a sair que os políticos são todos aldrabões, vigaristas e não sei o quê, a justiça nos pega, não sei o quê, não sei o que mais. Logo, vamos fazer assim, assim. Não, não senhor, não vamos partir do princípio que são todos aldrabões e vigaristas, porque não são. Porque começamos logo a partir de um princípio errado, não é? Portanto, aquilo que se exige é fazer reformas estruturais equilibradas, sensatas e realistas. É por isso que nós temos neste momento a funcionar uma comissão de trabalho para a revisão constitucional, uma para o sistema político, uma para a reforma da justiça e uma para a reforma dos próprios estatutos do partido, porque depois também é muito importante a forma como os partidos funcionam, porque eles próprios foram fortemente desgastados pelo tempo, fortemente desgastados. Portanto, basicamente é isto. Ou nós conseguimos ajustar o regime aos novos tempos, ou o regime vai se degradando cada vez mais, até um patamar que não é um fim feliz, de certeza. Doutor Rui, se me permite, vou dar a última ronda de perguntas, se é possível. Sim, sim. Alguém tem mais uma coisa a dizer. Peço desculpa, não queria... Pedro, até agora deixa o Duarte, o seu nome. Ok. Obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimento o Fábio, o EJST, na pessoa do Fábio, do seu presidente, por esta organização, e um cumprimento muito especial ao nosso presidente a nível nacional, Dr. Rui Rio, pela presença e pelas palavras que nos têm transmitido. A ética na política é muito complicado. Podíamos arranjar muitos exemplos no nosso partido, mas por acaso gostava de pegar no PS, que foi a maneira como o António Costa chega a primeiro-ministro quando depôs o José Seguro. É a pergunta que eu gostava de fazer ao Dr. Rui Rio, é como é que devem ser tratados os dilemas éticos na política e concretamente a nível local, porque a nível local é sempre muito complicado, porque isto é um meio muito pequeno, todos se conhecem e muitas vezes é difícil que haja ética por parte das pessoas, partindo até para situações complicadas no sentido de se não és comigo, és contra mim, e até por situações que se não consegues ir por aquela porta, facilmente vais bater noutra porta para conseguires lá chegar. Portanto, há uma grande falta de ética na política e a pergunta é essa mesmo, como é que ele acha que devem ser tratados os dilemas éticos na política? Olha, Pedro, a tua questão, se faz favor. Não é propriamente uma questão. Basicamente, o que eu percebi da resposta é que as pessoas até podem ter ideais extremistas, mas desde que os mantenham reprimidos já funciona para o PSD. Foi o que eu percebi. Não sei se entendi mal, mas foi isto. Tanto os dois votos do Chega, tanto as pessoas que estão com o Chega apoiam os ideais do Chega, mas desde que mantenham isso reprimido, já funciona para o PSD. E contra a outra senhora, eu não sei que vídeos é que viu, mas alguns que eu vi não eram propriamente nada éticos e portanto, desde que mantenha isso reprimido, portanto, se o Chega tentou ir buscá-la 2 vezes, por alguma coisa foi, mas para o PSD, desde que ela mantenha isso reprimido, já funciona. Portanto, foi isto que eu percebi, não sei se me fiz entender mal. Sim. Alguém tem alguma questão? Outra? Para terminar, alguém? Pronto. Doutor Rui, pode responder. Então, relativamente ao Pedro, para continuar a resposta já dada, depois a outra é diferente. Eu diria isso que está a dizer. Está a dizer os ideais reprimidos, pode ser. Não sei se a palavra reprimida é a palavra correta, mas tem de perceber o seguinte. A extrema-direita, neste caso, vai a eleições e há quem vote nela, não é? Há quem vote, o povo que vota nela. O voto de um português, neste caso não Chega, ou na Le Pen, ou no AfD na Alemanha,
ou em qualquer outro partido do género, no Vox em Espanha, é um voto igual ao dos outros. E, portanto, quando chega ao fim, tem um resultado que espelha a vontade do povo. Não me parece, do ponto de vista democrático, e até também de estratégia política, mas do ponto de vista tático, ignorar essa vontade do povo. Ignorar a vontade do povo será dar força, justamente, àqueles que queremos hostilizar. E, portanto, nos parâmetros da democracia cabe aceitar esses votos, e, portanto, por interposta pessoa, aceitar o voto desses deputados, não é? Depois, por interposta pessoa, aceitar o voto desses deputados, desde que tudo aquilo que eles possam eventualmente querer fazer não fira aquilo que são as linhas vermelhas que cada partido tem. Caso contrário, eu diria assim, tu queres fazer isto com o qual eu não concordo, e só porque tu gostarias de fazer, eu não aceito, e portanto vou-te ostracizar e vou-te pôr aí num canto. Eu lembro-lhe que na Alemanha, aliás o meu discurso do 25 de Abril tive oportunidade de dizer isso, não é com cordões sanitários, nem com artigos de opinião radicais e inflamados, que nós sustentamos a extrema-direita. Eles fazem isso na Alemanha. A extrema-direita já leva, eu penso que é 14, 15%, à volta disso, ou 13% nas últimas eleições legislativas, e há estados na Alemanha onde eles já têm 25%, 26%, 27%. E, portanto, a tendência, quanto mais os encurralarem, a tendência vai ser para eles subirem mais ainda. E, portanto, é um drama, será um drama quando na França já temos a Le Pen com a força que tem, já a ostracizaram o suficiente e ela continua a crescer, como é evidente. Na Alemanha, eles estão a crescer também fortemente. Em Itália, como sabe, até já estiveram no governo. Aqui em Espanha também vem crescendo. Eu não me parece que seja uma coisa muito boa para a Europa ter a extrema-direita cada vez com mais força e continuar com essa estratégia. Coisa diferente é não ostracizar, mas nunca permitir que passem a linha vermelha, que é aquilo que está a dizer ideais reprimidos. Pode dizer como entender. Na política é não passar a linha vermelha. Ou seja, quando vierem pedir para apoiar, agora dou mais um passo, peço mais isto. Bom, isso mais isto é que já não dá. Isso é que já não. E aí é que o partido mais extremista até está integrado, mas só naquilo que é aceitável em democracia. Está desintegrado completamente naquilo que não é aceitável em democracia. Portanto, quer do ponto de vista democrático, que aqui até nem tem tanto a ver com a ética, tem mais a ver com política pura e dura, quer do ponto de vista democrático, quer do ponto de vista estratégico, eu acho que esta é que é a postura mais correta. Quando diz se o Chega foi convidar a senhora por alguma razão, eu digo-lhe também por alguma razão, ela lhes disse que não. Se é por alguma razão que o Chega lá vai, é verdade, também é por alguma razão que ela lhes diz que não. E, portanto, eu acho que aqui não podemos confundir muito aquilo que é uma questão de estilo daquilo que é uma questão de conteúdo. E sempre que eu ouvi artigos, não sei se viu, se teve oportunidade de ver, mas se for à página do Observador, tem lá pelo menos dois, ou tem dois ou três, mas tem pelo menos dois. Verá que nos artigos que lá estão escritos, em que ela explica melhor o seu pensamento, não vê aquilo que depois pretendem atribuir-lhe por força do estilo e das palavras que ela usava no programa de televisão. Mas pronto, mas aí também há aqui um grau de subjetividade, não é? Entre escolher ou não escolher, a pessoa há naturalmente, na apreciação, um grau de subjetividade. Relativamente aos Açores, aí não há subjetividade, é objetivo, aquilo que se diz, pode-se concordar ou discordar, como é evidente. Agora, isso digo-lhe, nos outros países, não é? O crescimento da extrema-direita, que nós temos visto, Le Pen vai à segunda volta com Macron, não é? Já é a Le Pen que vai à segunda volta,
Aqui o nosso esteve muito, muito longe de ir a uma segunda volta, porque o professor Marcelo ganhou com 60 e tal, ainda levou o Ana Gomes pelo meio e tal, portanto, muito, muito longe disso. E em legislativas não chega, em minha opinião, nem de longe nem de perto, àquela votação, e vamos ver como é que se sustenta, porque agora isto não é uma sessão sobre a extrema-direita em Portugal, mas não é fácil, vamos ver. Acho que a melhor estratégia a lidar com isso é esta. A Europa tem estado a lidar mal e nós temos... e aí nos países nórdicos também há uma extrema-direita forte. Portanto, era bom vermos a forma como se lida com isto. A questão do arte, não é? É verdade, por exemplo, quando coloca a questão António Costa Seguro, não se coloca ali um problema político, coloca-se ali um problema ético, é verdade. Como é que, eu não percebo bem a sua pergunta, que é como é que nós devemos tratar os dilemas éticos na política. Repare, há sempre aqui uma coisa, no fim, e nós temos essa... em eleições, por exemplo, nas eleições autárquicas, em que a Comissão Política Nacional e a Comissão Autárquica são chamados, muitas vezes, a arbitrar determinadas situações, há ali uma coisa, quando há na apreciação ética, é evidente que, no limite dos limites, enfim, apesar da vontade da maioria, quem tem o poder pode cortar a direito e não aceitar minimamente a maioria. Mas quando as maiorias são razoavelmente significativas, ainda que nós possamos achar diferente, é também um dilema em que medida é que, com maiorias tão significativas, devemos nós, não é, impor o poder contra essa mesma maioria. E isso aconteceu em algumas circunstâncias. Quando as coisas não são assim claras, enfim, mas quando elas são assim claras, é muito difícil, até por razões éticas, não é? Que aí é ir contra a vontade da maioria. Portanto, o que é que eu lhe quero dizer? Aí, no limite, há uma coisa que é o voto do povo, ou dos militantes, ou seja, do eleitorado, ao voto do povo, e nós devemos procurar contrariar, é certo, mas no fim da linha, o voto é livre, o povo vota de uma dada maneira, e nós depois temos é de fazer a pedagogia e a política para ver se da próxima vez vota de forma diferente. Não vejo muito como é que se possa lidar com a questão ética, já disse há bocado, mas agora a sua pergunta não era isso, era o dilema, digamos assim. E o dilema tem de ser apreciado caso a caso, mas eu, para tentar arranjar uma regra por alto, digamos assim, tenderia a dizer isso, ou seja, nós não conseguimos travar o vento com as mãos, e portanto quando o vento é forte, mais vale procurar fazê-lo de outra maneira, porque se tentar travar o vento com as mãos, não travo nada e o vento passa. Pronto, muito obrigado, Dr. Rui Rio, por ter participado na nossa ação. Agradeço imenso, em meu nome pessoal e na JSD, de todos os elementos da JSD de Lamego. Também fica aqui o convite, quando quiser vir à nossa cidade, será recebido de braços abertos. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus a todos e muito obrigado. Muito obrigado a todos.